E aí, gente, tudo bem? Vamos embora com o podcast de hoje. Podcast, mais uma vez, de Sul-Americana, de Libertadores. Tivemos Flamengo em campo, tivemos São Paulo em campo, tivemos América e Red Bull Bragantino em campo, os brasileiros que participaram das competições. E vamos ouvir aí o técnico Jorge Sampaoli. Após essa vitória, importante vitória nesse jogo contra o Olímpia, e uma vitória que a gente pode dizer assim, em uma coletiva pós-crise, né? Pós-crise. O técnico Sampaoli fala brevemente sobre o assunto, fala que errou, né? Fala que errou o preparador físico, o amigo dele, né? Disse que ele errou. Falou sobre o Pedro. E a verdade é que, gente, vamos fazer uma reflexão antes de tudo, né? Que é como a gente sempre faz. Não é um sermão, não é um sermão, é apenas uma reflexão. O São Paulo está aí no Flamengo já há um tempinho, né? E ele, antes de chegar no Flamengo, pelos trabalhos onde ele se consolidou, onde ele fez carreira, e aí a gente pode citar até alguns clubes brasileiros, como o Santos, como o Atlético Mineiro. Ele ficou famoso, eu não sei, talvez por boatos, ou talvez porque seja verdade mesmo, eu não posso cravar absolutamente nada, porque eu não convivo com ele. Mas ele ficou popularizado, ficou conhecido popularmente como sendo um cara de temperamento difícil, um cara de temperamento forte. E ele mostrava isso de fato muitas vezes, né? Muitas vezes ele mostrava isso em coletivas. Coletivas eu acho que ele sempre foi um pouco mais calmo mesmo, né? Ele sempre foi um cara mais comedido em coletivos. Mas na beira do gramado ele sempre foi um cara muito temperamental. E eu noto uma diferença do São Paulo ali no Flamengo. De verdade, eu noto uma diferença. As coletivas eu acho que ele tá até mais calmo do que ele costumava ser. Ele, se a gente parar pra pensar no Santos e no próprio Atlético Mineiro, o que ele pedia de reforço era brincadeira, né? Que virou até piada, né? Ele virou até piada. Era uma loucura o que ele pedia de reforço. E no Flamengo, em nenhum momento, ele fez qualquer movimento nesse sentido. Qualquer sinalização de que ele precisa de reforço para tornar o time forte. Ele sempre falou que quis treinar o Flamengo. Inclusive, nesse episódio da agressão ao Pedro, pelo que a gente ouviu de setoristas, ele falou que gostaria muito de ficar. Então ele entende a parada que ele tem pela frente. Ele entende que tem um. Eu não digo uma bucha, mas ele entende que tem uma coisa que ele tem que solucionar. A fama do Sampaoli vai além de pedir reforços, né? Diz que é um cara. Dizem, né? Dizem. Eu volto a repetir. Eu não sei, eu nunca convivi com o Sampaoli. A gente tem relatos apenas, né? Cara de temperamento forte. No dia a dia do trabalho, ele costuma ser um cara mais introspectivo. Ele fica mais no seu canto, não é um cara de cumprimentar muito, de resenhar, de falar bom dia. Tem gente que não gosta e tem gente que não faz diferença. Para mim não faz diferença. Ele tá lá para trabalhar, não tá lá para fazer amizade, né? Mas essa essa personalidade, talvez até de ser mais introspectivo. Quando ele entra em campo, ele simplesmente se transforma, né? Ele se transforma. Se bem que eu acho que ele tá até mais calmo no Flamengo também. Eu vou voltar nesse ponto. Mas eu acho que ele, se ele quiser fazer um trabalho no Flamengo autoral, um trabalho vencedor, ele vai ter que superar algumas barreiras. E eu acho que essa é a primeira delas. O Pedro não é só mais um cara no elenco. Ele é um dos caras do elenco, como tantos outros. Chegaram grandes reforços, mas esses grandes reforços, eles ainda vão ter que ganhar o espaço deles. Eles ainda vão ter que conquistar o espaço deles. O Pedro é um cara que perdeu espaço, mas ele tinha espaço. Então ele não é só mais um. Ele não é só uma composição de elenco. Ele é um grande jogador. Ele é um dos caras, como eu falei. Ele é um dos caras. Então acho que ele, obviamente, vai seguir fazendo o trabalho dele. Acredito que ele tem respaldo dos jogadores, mas isso é um problema entre aspas, que ele vai ter que saber lidar. Ele vai ter que ter um certo manejo.
Se ele não quiser perder um grande jogador. Eu não digo que ele vai perder o elenco, eu acho que ele não vai perder o elenco. O elenco eu acho que se mostra muito a favor do trabalho do Sampaoli. Só que ele vai perder um grande craque, ele vai perder uma grande oportunidade de ter um cara diferente. Só isso. Eu não acho que vai mudar assim, o patamar. Não, o Pedro muda o patamar do Flamengo, mas assim, não acho que vai mudar a vida do Sampaoli e que vai mudar a vida interna do Flamengo. Não acho. Até porque o Pedro não me parece ser, e até quando sempre vira e mexe tem essas notícias de panelinhas dentro do Flamengo, né? O Pedro não me parece ser um cara de panelinha. Ele me parece ser tudo que a gente ouve de Pedro, que é um cara muito religioso, muito trabalhador e tá vivendo um momento ruim agora, né? Tá vivendo um momento ruim, essa perda de espaço, essa manifestação do Pedro, eu acho absolutamente normal. Isso era uma coisa, inclusive, que muita gente cobrava do Pedro, dele ter um pouquinho mais de personalidade, como fazia o Gabigol, como fez o Gabigol várias vezes, em várias situações, de pedir o espaço dele, de deixar claro que o espaço é dele, e ele quer o espaço dele. E o Pedro hoje mostra isso, ele mostra essa certa personalidade. Se isso vai gerar mais ruído, ou vai gerar uma crise, ou vai gerar um problema maior, eu não sei. Mas eu acho que é uma grande oportunidade para o Sampaoli. E se ele não tiver esse manejo, essa habilidade, ele vai perder um grande jogador. Ele vai perder um grande jogador. Vai perder um cara que é decisivo. Ele vai perder um cara que é diferente. Se você perguntar para qualquer torcedor de qualquer clube do Brasil e da América do Sul, você gostaria do Pedro? Todos vão falar que sim. Todos. Todos, sem exceção. Não tem ninguém maluco para falar que não. Todos vão falar que sim. E se de repente, se o Flamengo chega no Palmeiras e fala, lembra aquela proposta que vocês fizeram lá atrás? E se eu disser que eu aceito com aquela proposta? É capaz até do Palmeiras comprar, né? Eu não lembro quanto foi. Era 20 milhões de euros, né? Não era 20. Era uma grana absurda. Acho que era 20 milhões, né? Era uma parada totalmente fora da realidade. Que supostamente foi oferecido pelo Palmeiras. Acho que se você imagina, não que o Flamengo vai fazer isso. Eu tô falando assim, se o Marcos Braz liga lá pro diretor de futebol do Palmeiras, ô, aquela proposta lá, se vocês fizerem de novo, a gente aceita. Os caras vão aceitar na hora, não vão nem pensar. Isso é para mostrar que o Pedro é um cara de muito valor. E é um cara que agregaria para qualquer outra equipe do futebol brasileiro. Então, esse cara tão diferente, que foi tão importante para o Flamengo, ele não deixou de ser importante. Ele não desaprendeu a jogar bola. Eu só acho que se ele tiver um pouquinho mais de habilidade, ele traz todo mundo para perto dele. E jogando todos esses caras, o Sampaoli fica mais perto do sucesso. Não que ele está longe do sucesso agora. Ele continua perto. Com o elenco que tem o Flamengo é brincadeira. Só que com o Pedro, ele fica ainda mais perto. Cara frio, decisivo, matador, tá passando por uma má fase? Óbvio que tá, todos passam. O Gabigol passou também. Mas o craque, você nunca sabe quando ele vai brilhar. Quando a estrela do craque vai brilhar. Tá? Vamos embora. Vamos com as notícias esportivas do dia. Primeiramente, vamos abrir aqui a agenda do dia, né? Então a gente veio aqui pro Globoesporte.com, tá? O site do GE, pra gente passar pelos jogos. Caramba, acabei de comer aqui, tô quase soltando a rota, mas eu vou segurar, tá? Não vou fazer essa sacanagem aqui. Não vou fazer essa sacanagem aqui, não. Vou voltar pra quinta-feira. Bom, tivemos aqui Libertadores, né? Atlético Nacional e Racing. Cara, que sapatada que tomou o Racing, hein? O Racing era aquele clube que não quis vender o jogador do Palmeiras? Eu acho que foi o Racing, né? Cara, que loucura, né? Os caras recusaram uma proposta do Palmeiras. Deixa eu ver se foi o Racing. Não tem a cobertura aqui. Calma aí, gente. Eu vou procurar agora, que eu me esqueci, né? Eu esqueci o nome do jogador. Eu acho que era o jogador do Racing, não é? Calma aí, gente. Quem sabe faz ao vivo. Dá só um segundinho. Dá só um segundinho. É o tal do Aníbal Moreno, não é isso? É o Racing. É o Racing. É um tal do Aníbal Moreno. O Palmeiras ofereceu um valor. Deixa eu ver aqui, ó. O Racing queria receber 10 milhões por Aníbal Moreno
E o Palmeiras ofereceu. Quanto que o Palmeiras ofereceu? Não tem aqui, né? A equipe argentina queria receber 10 milhões de dólares. Tem aqui a proposta do Palmeiras? Não tem. O Palmeiras ofereceu menos, né? Não tem aqui. No negócio que no site que eu abri aqui, não tem. O quanto que o Palmeiras ofereceu. Não quis vender o Palmeiras. E pode estar muito perto da eliminação na Libertadores, né? Que parada, hein, gente? Porque a Libertadores é uma vitrine, né? A Libertadores é uma grande vitrine. Que parada, né, gente? Como é que é as coisas do futebol, né? A gente, pô, esses últimos dias tem sido o que eu mais tenho repetido aqui no podcast. Como é que é o futebol, né? E o Atlético Nacional, que já foi campeão de Libertadores, tá lá, um baita resultado. É totalmente reversível, eu acho, né? São 2 gols de vantagem. Se fosse 4-1, aí eu já ia falar, pô, acho que moiou. Dá para buscar na Argentina, mas que é uma situação bem complicada e bem delicada, isso não tenha dúvida, tá? Isso não tenha dúvida. Vamos agora para as equipes brasileiras. Eu só tô dando destaque aqui porque eu olhei pro Racing e falei, cara, não é aquele time que o Palmeiras quer contratar o tal do camisa 5, né? Vambora. Flamengo e Olímpia. Flamengo e Olímpia. Não foi um jogo fácil, tá, gente? Não foi um jogo fácil. E a gente tinha muita curiosidade para ver o que ia ser como é que o Flamengo ia atuar após, após a crise, né? A mini crise. Eu esqueci até o nome do preparador físico, ainda bem. Não quero nem lembrar o nome daquele cidadão. É totalmente desagradável, né? O que ele fez, ele não merece ser lembrado, ainda bem. Porque muita gente comete crime. Não estou dizendo que ele cometeu. Agredir um outro ser humano é crime, né? Ele cometeu um crime. Mas tem tanto personagem, né, que cometem crimes e o nome fica na nossa memória. E são personagens que não deveriam ser lembrados pelo que eles fizeram. Felizmente eu não lembro o nome desse cidadão. Não estou dizendo que ele tem que ser condenado pelo resto da vida. Estou dizendo que ele cometeu um crime, né? E não sei nem se vai pagar por isso, né? Porque ele agrediu fisicamente outra pessoa, outro cidadão. Mas enfim, isso não veio ao caso. Ainda bem que eu não lembro o nome dessa figura, que não merece nem ser lembrado. Mas a gente queria ver como é que ia ser, porque era um Flamengo que estava com Pedro afastado por suspensão do clube, né? Tomou essa punição do clube. Em meio a toda essa essa turbulência interna e um discurso do São Paulo no jogo contra o Grêmio, aquele jogo que o Flamengo jogou muito e que ele queria ver repetir atuações como aquelas. Ele falou, ele até minimizou a vitória, né? Nem é pela vitória. O que eu quero é ver o time repetir atuações como essa. Já não houve um replay, um bis no jogo contra o Atlético Mineiro, apesar da vitória. E não houve nesse jogo contra o Olímpia. Eu não sei se essa turbulência desse caso do Pedro impactou em alguma coisa no rendimento dos atletas, no estado de ânimo, no estado de espírito dos atletas. Eu não sei, não dá para dizer. Só dá para dizer quem tá lá. Só dá para dizer quem experienciou aquilo, quem vivenciou aquilo, né? E leva uma vantagem simples. Uma equipe que entrou em campo, na minha opinião, para arrancar um empate. A ideia eu acho que era muito clara. Flamengo, atual campeão, no Maracanã, jogando ao lado do seu torcedor. A estratégia era muito clara. Se defender a todo custo. E o Flamengo teve dificuldade de lidar com esse jogo. Teve dificuldade. O primeiro tempo foi um primeiro tempo que nada aconteceu praticamente. O Olímpia ficava lá, o Flamengo tinha dificuldade, teve muita posse de bola, mas não foi uma posse de bola assim, meu Deus, né? Meu Deus, é cada susto. Não foi bem assim. Não foi bem assim. E aí, à medida que o tempo ia avançando, eu ficava pensando, cara, já pensou se acontece se dá alguma merda? Que nem aconteceu no jogo do São Paulo. O São Paulo encarou o São Lourenço mais cedo nesse dia, né? E eu falei, cara, já pensou se dá uma merda? E o Flamengo empata ou perde? Empate já seria bizarro, mas já pensou se perde? Pior ainda, sem o Pedro no banco, porque o Pedro foi suspenso pela direção do Flamengo e poderia ser um cara para entrar e fazer o gol. Eu ficava imaginando, cara, não é possível que essa loucura vá acontecer. E não aconteceu. Felizmente não aconteceu.
O Flamengo foi lá, buscou, lutou, tentou, foi melhorando no jogo. Foi melhorando no jogo. O torcedor foi empurrando, os jogadores que entraram meio apáticos começaram a se animar. E aí saiu o gol da fera, né? Saiu o gol da fera, Bruno Henrique. Final do primeiro tempo. Bruno Henrique faz o gol do desafogo. Final do primeiro tempo, não. Isso aí já no começo do segundo tempo, perdão. Ele. Gol do desafogo, né? E aí parecia que abria a porteira, né? Mas não. Não abriu a porteira porque o Olímpia continuou jogando para se defender. Então é um time que eu acho que no planejamento deles, até a derrota talvez de 1-0 tenha ficado até bom, eu imagino, tá? Pelo que eles fizeram, pela forma como eles se comportaram. É nesse sentido que eu acho que eles tinham um planejamento muito claro. Vamos pro Maracanã para se defender, mas contra o Flamengo, a gente muito provavelmente vai tomar gol. Mas vamos seguir defendendo. Vamos minimizar o prejuízo. Vamos tentar levar a decisão para casa. Isso, cara, o Olímpia não vai fazer muita coisa lá, tá? Não vai fazer muita coisa lá. Mas o fato de ter tomado só um gol, eu acho que os caras vão tentar aprontar alguma coisa ali, uma bola rifada na área, um contra-ataque, eu não sei. A estratégia é muito clara. A estratégia é muito clara. Segurar o Flamengo, onde o Flamengo é muito forte, e fora de casa tentar alguma brincadeira, tentar fazer alguma gracinha, né? Eu não sei, como eu falei, não foi uma grande exibição do Flamengo. Não dá pra falar que foi um grande jogo, uma exibição, uma obra de arte, foi algo parecido com o que a gente viu no jogo do Grêmio. Não foi. Mas fez o gol que precisava, porque se sai com o empate, aí eu falei, pô, se já vem de se já vem de uma crise, né, com relação ao Pedro, aí você não consegue um bom resultado, sendo que o centroavante não tá no banco, aí isso ia gerar um rebuliço, ia gerar uma fervura sem limites, tá? Vamos parar aqui. A gente vai ouvir um pouco do Sampaoli também, o que ele tem para dizer sobre o jogo. Ele não fala muito, né? O Sampaoli não é muito de falar sobre o jogo, mas vamos tentar, né? Vamos tentar ouvir vamos tentar ouvir alguma coisa. E ao lado do Sampaoli, o goleiro Matheus Cunha também. Vamos ouvir um pouquinho do Matheus Cunha. Deixa eu. Vamos para a Sul-Americana? Olha, eu não acompanhei o jogo do América e Bragantino. Não acompanhei, trouxe até uma notícia esportiva aqui do América, que rolou no mesmo jogo, no mesmo horário do jogo do Flamengo. Eu tava ouvindo o jogo do Flamengo, tava acompanhando o jogo do Flamengo e acompanhei São Lourenço e São Paulo. Mais uma derrota do São Paulo. Os últimos 4 jogos do São Paulo, se eu não me engano, o São Paulo perdeu 3 e empatou 1. Um momento de instabilidade da equipe tricolor após um grande momento na temporada. Eliminaram o Palmeiras na Copa do Brasil, jogando muito os 2 jogos. E logo na sequência goleou o Santos, né? Tem gente que não se lembra, mas logo na sequência goleou o Santos. E aí veio essa fase ruim. Veio essa fase ruim, que é absolutamente normal, tá, gente? Essa oscilação ao longo da temporada, isso cria uma falsa sensação de que tá tudo bem. E tá tudo bem, mas isso cria uma falsa sensação de que agora embalou, né? O São Paulo já embalou. O São Paulo já embalou. Agora passa por um momento de queda. É normal, gente. É absolutamente normal. Esse jogo, o que me incomoda, especialmente falando desse jogo do São Lourenço, é que o São Paulo ele começa a mostrar em várias partidas muitas das características. Não é me incomodar, que eu não achava o. Perdão, gente. Eu não achava o Rogério Ceni um técnico ruim. Eu só achava que o São Paulo não tinha jogadores suficientes para que o Rogério conseguisse propor um jogo legal. Mas ele fez a escolha por esse elenco dessa temporada. Ele escolheu trocar jogadores com mais qualidade e nível técnico para jogadores de mais força física, mas tecnicamente um pouco piores, se é que a gente pode dizer assim, né? Ele fez aquela escolha. Então ele pagou pelas próprias escolhas dele. Mas hoje, se a gente olha o São Paulo do Dorival, apresenta muitas características semelhantes, né? Jogadores que ficam com muita posse de bola, mas aí chega lá na frente, volta a bola para trás, ou fica num toque lateral, fica só com a posse de bola. Não acontece nada. Não tem criação, a bola não chega no Caleri. Essa partida contra o São Lourenço, em especial, me lembrou muito os tempos áureos do Rogério Ceni. Muita posse de bola e pouca verticalidade, pouca conclusão, pouca finalização, ameaçando muito pouco o adversário. Muito pouco. É a tal da posse de bola inerte, né? Que não resolve nada.
Isso você controla o jogo a seu favor, porque o adversário, você priva o adversário de te agredir, mas você não agride o adversário também. E o São Lourenço entrou no jogo meio que para se defender mesmo. Um time que tem uma baita defesa, né? Tomando pouco, acho que tem a melhor defesa do campeonato argentino, se eu não me engano, e entrou para se defender. Entrou para fazer um jogo burocrático, né? Sem contestar muito. Eu acho que também respeitaram o São Paulo, sabia que o São Paulo também é um time que pode ser perigoso, tem no Caleri um grande centroavante, então eles fizeram essa escolha. Olha, vamos se defender, vamos, né, dificultar a vida dos caras, e se terminar 0-0 aqui, 0-0 lá, a gente tira melhor nos pênaltis. Porque lá a pressão vai ser maior para eles, né? No Morumbi a pressão seria maior para o São Paulo definir nos pênaltis, porque tá ao lado do seu torcedor, você tem a obrigação de classificar, né? Então acho que eles foram meio nessa estratégia e aconteceu que eles fizeram o gol, cara. Eles fizeram o gol no começo do segundo tempo, um lance bizarro assim da defesa do São Paulo, bizarro. Acontece lá meio que uma tabelinha de cabeça e o cara que faz o gol, o glorioso Bareiro, ele, cara, ele recebe a bola sozinho ali no meio dos zagueiros e faz o gol. Um lance tosco, né? Um lance tosco, um erro defensivo, talvez o único grande erro do São Paulo no jogo, e foi punido. Era o que os caras queriam. Mas o São Paulo foi punido pelas suas próprias escolhas. O primeiro tempo do São Paulo foi pavoroso. O São Lourenço jogou para se defender e o São Paulo aceitou isso. O São Paulo aceitou. Os caras vão se defender, a gente tem mais posse de bola, estamos controlando o jogo, estamos dominando, estamos controlando o meio-campo. E o São Paulo simplesmente aceitou aquele jogo. E teve muita gente que estava. Eu acompanhei em vários. Eu acompanhei o jogo, ouvi um trecho do jogo aqui, um trecho do jogo lá, né? Porque eu sempre gosto de ouvir o termômetro, né? O que a galera tá falando. E para muita gente estava bom o resultado para o São Paulo. Ah, o São Paulo tá ali, não tá jogando muito, mas também não tá sofrendo ameaça. Tá bom o jogo, empatar e levar a decisão para São Paulo. Não tava bom para mim, cara. Para mim não tava bom. Tava chato o jogo. O jogo tava chato. Porque o São Lourenço tentou fazer uma coisa e o São Paulo aceitou. O São Paulo não entrou no jogo para vencer. O São Paulo aceitou aquela condição de vamos empatar. Só que o futebol tem dessas coisas. E uma bola. Então, eu acho que a leitura foi errada. Porque dizer, pô, os caras vão se defender muito. Aí entrou no jogo tal. Ah, os caras vão jogar só para se defender. E eu acho que isso, com esse estilo de jogo do São Lourenço do primeiro tempo, o time do São Paulo baixou o nível de concentração e entrou no segundo tempo desligado. Isso vem acontecendo de forma regular no São Paulo, de começar um segundo tempo mais desligado. E acabou sendo punido. Acabou sendo punido, porque aceitou um jogo que para ele estava bom, né? Que para ele estava bom. O jogo seguiu morno, não teve nada muito exuberante, teve uma grande chance do Caleri, talvez, um chute de fora do Luciano, que foi para a lua, né? Foi para fora do estádio, mas na hora que ele posicionou para chutar, parecia um lance muito promissor. E ficou por isso mesmo, um jogo apático, um jogo absolutamente apático, que não deu para virar, né? Essa chave mental não deu para virar, porque o time entrou com uma ideia, com uma proposta e aceitou esse jogo. E para você virar essa chave com a bola rolando, você precisa ter alguma coisa para dar ignição. E normalmente é o torcedor que te proporciona isso. Na Argentina não tem. Então o time continuou daquele jeito, continuou aceitando aquele jogo e terminou com uma desvantagem. Por isso que eu falei, custava ter entrado com um pouco mais de ambição. Cadê aquele São Paulo que venceu 2 rivais paulistas recentemente? Venceu bem, hein? Não foi que venceu no sufoco, no sofrimento, a bola do bate-rebate, resvala na panturrilha de alguém e entra. Não foi isso. Foi um São Paulo que jogou muito bem contra o Palmeiras e amassou o Santos. Cadê esse São Paulo? Cadê a vontade daqueles jogadores, né? Eu acho que é muito disso, assim, da própria vontade dos jogadores. Houve uma queda técnica que ela é acompanhada também de uma queda de ânimo, do estado de espírito desses atletas, né? Houve uma queda importante. Então a cobrança que se faz, a queda de rendimento ela é normal, ela é absolutamente normal. Agora, a cobrança que se faz, eu acho justa, é
cadê aquela postura, né? Cadê aquela vontade, aquela entrega? Porque são jogos em sequência. São jogos em sequência. Eu acho que, tá? Isso é apenas uma suposição. Eu acho que o fato do Dorival, ele vir com esse discurso, e ele tá praticando isso, tá? Ele vem com esse discurso e ele está praticando isso. De que não vamos escolher competição, vamos jogar todas para ganhar. Eu acho que isso está custando. Eu acho que isso está custando e está custando muito caro. E talvez seja tarde para ele querer ajustar a rota. Ele é um treinador experiente, ele sabe melhor do que ninguém que ele tem que escolher uma competição. Ele teve que fazer isso no Flamengo para ganhar dois torneios. Ele teve que fazer isso no Flamengo para ganhar a Copa do Brasil e Libertadores. Ele teve que fazer, não tem jeito. Ele sabe que ele tem que fazer, mas no São Paulo ele ainda não começou a fazer. Então, assim, eu quero saber em que momento que ele vai começar a fazer, porque o elenco do Flamengo ano passado, o titular e o reserva, eram dois timaços. Eram dois times para brigar no topo pela liderança e vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E só o titular jogava bola. Começou a perder rendimento também no final da temporada, né? Mesmo o time titular, com a priorizada que ele deu, começou a cair um pouco de rendimento. Então, com o elenco estrelado do Flamengo que tem em banco, ele não conseguiu manter esse nível. Com o São Paulo, sem priorizar a competição, vai ficar muito complicado. Eu tenho certeza que ele tem convicção no trabalho dele, ele acredita nos profissionais que o assessoram, mas ele tem essa experiência de que não dá, gente. E não é desmerecer, não tem como. Não tem como você manter isso. Ele vai precisar fazer uma escolha. E se ele quiser avançar na Sul-Americana e avançar, tentar buscar a classificação na Copa do Brasil, ele vai ter que fazer essa escolha. Eu já falei sobre isso aqui. Eu acho que o São Paulo paga hoje um preço pela ambição do Dorival, de querer conquistar tudo, de querer fazer bonito em tudo. Entendo. Entendo esse lado do Dorival. Você tem que ser ambicioso. Se você não é ambicioso, você não ganha nada. Mas você tem que fazer uma escolha. Se você tem um elenco que não te permite disputar todas as competições, jogar com uma força principal, que é o time titular de São Paulo, que é o bom time, que é o time que joga mais. Se ele não tem reposição e banco para rodar, ele não vai conseguir disputar todas as frentes. Ele não volto a repetir, ele não conseguiu com o Flamengo. Ele não conseguiu com o Flamengo. E não é desmerecendo o São Paulo, mas com o São Paulo, se você comparar o elenco de São Paulo com o Flamengo, não dá, cara. O Flamengo do ano passado que o Dorival tinha à disposição. Não dá para comparar, é injusto até comparar. Então, se ele não conseguiu fazer nem com o Flamengo, com o São Paulo, é que ele não vai conseguir, gente. Né? Então, eu acho que ele tá pagando um preço pelas escolhas dele, pela ambição dele. E eu acho que já passou da hora dele voltar. Cara, não vai dar. Não vai dar. Eu queria brigar com tudo. E infelizmente a gente tem que reconhecer que não vai dar. Tem uma limitação. Então vamos escolher uma competição ou outra. Eu não sei qual que ele vai escolher. Eu não sei qual que ele vai escolher. Mas ele tem que parar com essa ideia de que vai entrar. O próximo objetivo é o próximo jogo. Não é mais, cara. A essa altura da temporada, onde ele joga 3 competições e as 3 estão rolando em sequência. Já logo em seguida vai ter o jogo da volta do Corinthians. Então, o São Paulo não tem tempo de descanso. Não tem semana livre. Essa é a semana mais crítica. É onde vai pesar mais. E se ele não fizer essa gestão, se ele não economizar essa energia, ele pode estar fora de tudo, em questão de dias. Por isso que eu estou falando, ele vai ter que fazer uma escolha. Ele até agora mostrou que não vai fazer uma escolha. Mas ele tem que fazer. Vamos ver, né? Final de semana, como é que vai ser o jogo do São Paulo no Campeonato Brasileiro, se ele vai mostrar que, ó, priorizamos ou não. Se ele mostrar que não priorizou, desculpa, assim, chegou reforços importantes, tudo bem. Mas não vai dar tempo dos caras entrar em forma, né? Eles podem até jogar. Ele sugeriu até que o Lucas pode jogar. Mas é aquela coisa, assim, ele pode até jogar, mas ele tá com ritmo de jogo? Eu não sei quanto ritmo de jogo tem o Lucas Moura nesse momento. Porque aparentemente o Lucas tá melhor que o Rames Rodrigues, né? O Lucas tá até melhor que o Rames Rodrigues. Fisicamente, né? Pelo que eu tava ouvindo alguns setoristas do São Paulo, falou que os exames do Lucas impressionou a comissão técnica. Então ele pode estrear logo, muito em breve, né? Isso é capaz de acontecer.
Mas o quanto que ele vai conseguir entregar, né? Quanto tempo ele vai poder ficar no gramado? Eu não sei. Tem um jogo dificílimo contra o Atlético Mineiro no final de semana. Qual que vai ser a escolha do Dorival? Ele precisa poupar. Não vai ter jeito. E se ele não poupar, eu volto a repetir, isso pode custar muito caro. Ele pode, em questão de dias, estar fora de tudo. Eu acho que essa queda do São Paulo, tudo bem, a gente pode cobrar os jogadores pela apatia dentro de campo, pela falta de vontade, pela falta de entrega em alguns lances, nervosismo, especialmente por parte do Arboleda, muito nervoso, né? Tava com medo do Arboleda ser expulso nesse jogo. Ele tava muito nervoso, tava muito afobado. E eu acho que isso tem uma explicação. É a sequência, né? Eu acho que é a sequência. América e Bragantino empataram em 1-1 e vamos às notícias esportivas, tá? Primeiramente com as notícias do Sampaoli. Diz que a gente vai ouvir o Sampaoli, tá? Mas a gente sempre traz a notícia aqui para você que eventualmente não conseguiu ouvir o técnico. Sampaoli diz que caso o Pedro está resolvido no Flamengo e fala em proteção a atacante, minha gente, né? Ele fala realmente esse termo, né? A minha gente. E vamos ver, cara. A gente vai ver os próximos dias. Quando o Pedro voltar pro banco, como é que vai ser, né? Como é que vai ser o relacionamento? E me expressei publicamente sobre um fato pontual de duas pessoas. O que o Pablo, não queria nem lembrar o nome dele, o que o Pablo fez foi lamentável. Teve que deixar o clube. Sempre que tenho que falar com meus companheiros de trabalho, eu falo da porta para dentro. Então o tema está resolvido. Não tenho nada mais a falar sobre isso. O São Paulo já fez questão de, ó, já falei, não vou falar mais, já pôs um ponto final no assunto, né? Vambora aqui, quebra de recorde público dos brasileiros na Libertadores, Flamengo e Olímpia, com mais de 60 mil pagantes no Maracanã. A torcida rubro-negra é simplesmente espetacular. Tá? Foram 60.898 pagantes, 67.066 presentes. Cara, que loucura, né? É 6 mil e poucas pessoas que vão pro estádio e não pagam, né? Aqueles bilhetes, né, que ficam destinados a algumas pessoas para entregar, cara, mas olha cara, imagina o valor que o Flamengo deixa de receber com essa quantidade de ingressos, né? Que doideira, mano. Mas faz parte, né? Faz parte. Muito provavelmente é pessoas da concessão, né? Da concessão do Maracanã deve ter alguma coisa também. Conselheiros tem coisa, patrocinadores tem coisa. Mas, cara, são mais de 6 mil ingressos, né, mano? É coisa pra caramba. O Flamengo poderia chegar a 4 milhões tranquilamente, né? Enfim, são acordos comerciais, muito provavelmente, né? Mas, enfim, aqui, ó, os maiores públicos na Libertadores dessa temporada. Tudo Flamengo, né? Tudo Flamengo. Esse Flamengo e Olímpia foi o maior. Flamengo e Racing vem na sequência. Flamengo e Alcas. Fluminense. Ah, tudo Flamengo não. Fluminense aqui, ó. Fluminense e River. Caraca, foi o jogo do 5-1. Que privilégio, né? Que privilégio ter presenciado 5-1 no River. Que delícia, né? O famoso que delícia. Convite ao prazer. Atlético Mineiro e Palmeiras. 52, mais 52 mil no Mineirão, hein? Por isso que a torcida sai na bronca, né? E o Felipão fica bravo, né? E aí o repórter que é maluco, né? O repórter que tá doido e tal, né? Ah, tudo bem. Vambora, vai. Vamos com Dorival. Dorival diz que Lucas Moura deve, não é que pode, ele deve estrear pelo São Paulo no domingo. O jogador se apresentou bem, fisicamente tem chance de ser. Eu tinha mais dúvida em relação ao Lucas do que o Rames Rodrigues, mas aparentemente é o inverso, né? O que aconteceu. Porque o que eu comentei ontem, foi ontem ou anteontem. A gente tem visto os posts do Rames Rodrigues. Aí ele tá postando lá em academia, né? Videozinho na academia, todo sarado, né? Bombadão. Falei, pô, fisicamente deve estar bem, né? Só tá sem ritmo de jogo. E aparentemente é o contrário, né? Aquilo lá é só para aparecer mesmo. Aquilo lá são os compromissos comerciais da figura pública Rames Rodrigues, né? Porque na verdade quem tá uma bala tá o Lucas Moura, né? Aparentemente é o inverso, é que eu tô falando, esse último dia eu acompanhei alguns setoristas do São Paulo e pelo que eles falaram, a comissão técnica ficou impressionada
com o estado físico do Lucas Moura, né? Condição de jogo. Então, já com calma, a tendência, aspas do Dorival, a tendência é de que ele possa sim participar desse jogo. Vamos ver, cara, é muita expectativa. É óbvio que assim, tem que tomar um cuidado, mas tá todo mundo com muita expectativa, né? Até porque o São Paulo não tá jogando, não tá vivendo o melhor momento e não tá jogando um futebol exuberante. Essa tônica vem se repetindo. Tem muita posse de bola, tem muita posse de bola, mas os resultados falam por si só. Eu falei, cara, esse jogo com o São Lourenço em especial me lembrou muito os tempos áureos do Rogério Ceni, de ter muita posse de bola e pouca efetividade, pouca verticalidade, né? Muito pouca verticalidade. Mas enfim, vamos ver se de fato. Eu acho que pelo Dorival ter falado, eu acho que deve acontecer. Ali no finalzinho do jogo, talvez, né? 10 últimos minutos, eu acho que pode acontecer, tá? A estreia do Lucas. Acho bem possível. Bora aqui sobre Dorival ainda, né? Diz que São Paulo não teve uma grande noite e tranquiliza. Motivo nenhum para descontrole, é óbvio que não. É só um gol de diferença, né? É apenas um gol. É uma vantagem que os caras têm. Mas os caras mostraram que tem uma baita defesa. E que o São Paulo não foi capaz de quebrar essas linhas. Então não é motivo para desespero, mas é motivo para preocupação, né? Eu acho que é um motivo para uma preocupação grande. Porque o São Paulo, volto a repetir, não está jogando um futebol que o permita marcar 2 gols e ter uma classificação tranquila. Um gol eu acho que faz tranquilo. Mas tá com cheiro de pênalti. Perdão pro torcedor São Paulino, mas essa classificação tá com cheiro de pênalti. É bom os caras treinar bastante, hein? É como eu falei do Internacional, lá do Inter e River, para mim tá com muito cheiro de pênalti, de decisão nas penalidades. Acho que foi aspas aqui, ó, acho que foi um jogo disputado, como a gente esperava. O desempenho da partida seria esse. Um jogo em que tecnicamente não tivemos uma grande noite. Tivemos a posse de bola, mas faltou as infiltrações. Era mais que necessário para um jogo truncado como foi. Tivemos poucas jogadas que tentamos ou 1 para 1. Tivemos poucas jogadas que tentamos 1 para 1. Isso prejudicou aquela impressão de uma falsa posse, né? Acho que a presença do Lucas vai ser essencial, tá? Se ele conseguir jogar e jogar bem logo na estreia, vai ser essencial. Nesse perfil de quebrar linhas, eu acho que vai ser um cara muito importante. Acho que vai ser muito importante. Mas vamos ver, né? Vamos ver como é que vai se desenrolar. E eu acho que ele pode. É bem capaz de estrear sim. Mas eu acho que é só por um recorte do jogo, tá? Acho que é apenas por um recorte. Vaiado. Vamos ver mais uma aspa aqui do Dorival, porque a gente vai ouvir o São Paulo, né? Uma situação que você pouco cria e de repente se desgasta mais em razão de você tentar situações por dentro, acabando e proporcionando contra-ataques. Acho que nós tentamos muito, acho que nós temos muito a corrigir para chegar no jogo seguinte e possamos ter um resultado melhor. Alguns jogadores estão abaixo, né? Alguns jogadores do São Paulo estão abaixo. Tem muitos jogadores que cara, ajudaram muito o São Paulo na fase que o São Paulo estava vivendo uma grande fase, né? Por exemplo, o David. O David errou tudo que ele tentou. Ele errou tudo que. E o David, ele foi inclusive, foi um pedido do Rogério Ceni, justamente por ser um ponta de velocidade mais habilidoso. Ele ajudou muito o São Paulo na fase que o São Paulo estava vivendo cara, aquele bom futebol, um time muito eficiente, só que ele, cara, assim, ele não é um cara, não é um craque, né? Ele não é um craque. Então, como eu falei, ele errou tudo que ele tentou. A esperança é que o Lucas ele atue nessa beirada um pouco mais consistente, porque o Lucas bem fisicamente, tecnicamente, o que ele vai quebrar de linhas e o que o Caleri vai receber de cruzamento na área é uma doideira. Eu tava ouvindo até o Barolo, ele falou assim, cara, o jogador que deve estar mais feliz com a chegada do Rames Rodrigues e do Lucas é o Caleri. Ele deve estar mais feliz que qualquer outro. Porque ele que vai receber de bola do Rames, né? Lançamento pelo meio. E do Lucas, né? Pela beirada. Cara, de fato, né? Eu acho que o Caleri deve estar ansioso pela estreia dos dois. Porque a bola não chegava nele, né? A bola não chega no cara, né? Vambora aqui, Wagner Mancini, vaiado em empate do América. Wagner Mancini entende a torcida e diz não sentir pressão no cargo. Cara, é curioso, né? É curioso porque
Bom, vamos ler um pouco das aspas do Mancini. Não me sinto pressionado, de forma alguma. As vaias são do mesmo torcedor que há 2 meses aplaudiram a gente. Isso faz parte da esfera do futebol. Se o torcedor vem e espera que a equipe ganhe, ele vai extravasar. Isso é normal. Nós reconhecemos o momento de cada um. Tudo isso é um pacote que está no brasileiro. Sabemos que temos time para não estar ali. Pode vaiar, xingar, zero de problema. O que a gente não aceita é violência no futebol. A manifestação do público, desde Roma Antiga, teve, né? Foi até buscar da Roma Antiga, hein? Foi buscar aí a Roma Antiga, o Wagner Mancini. Vamos lá. Não vi o jogo, não posso falar muito sobre o jogo. O que eu acho assim, é do momento, né? A gente só pode falar do momento. Cara, o momento não é legal. O momento não é legal, mas o que eu chamo a atenção é isso, cara. Assim, o time tá mal no brasileiro, mas na Sul-Americana o time compete, né? O time compete. Eu imaginei que o América fosse até vencer esse jogo. E, cara, foi buscar um resultado. Foi buscar um resultado. Teve um gol contra, até onde eu vi, e foi buscar um resultado depois. Foi buscar um empate depois. Então, assim, o Mancini falou, pô, vamos entrar com um time alternativo na Sul-Americana. Será que não é hora dele, de repente, mesclar mais o elenco? Ele falou isso na coletiva pós-jogo do Campeonato Brasileiro. A goleada contra o Palmeiras. Ele falou isso. Talvez eu tenha que rever algumas coisas. Eu acho que talvez ele tenha que rever algumas coisas mesmo, né? Porque o Bragantino hoje é mais time que o América. Hoje é mais time que o América. Mas o América eu acho que tem um trabalho mais consolidado. Mas hoje o Bragantino é mais time. E foi buscar um resultado adverso, da minha opinião, né? Foi buscar um resultado. Pô, você sai atrás, tem um gol contra, você vai buscar um resultado. Poxa, é um time valente, né? É um time resiliente, é um time que é bem treinado, não é uma parada que acontece ao acaso, né? Essa é a sensação que me passa, pelo menos, tá? Vambora, vamos para a coletiva do São Paulo. Antes de termos notícias mais curtas, né? Mas mesmo assim, deixamos de falar pouco, né? Então, Flá TV, fazendo convite para você, torcedor, simpatizante, fã do esporte, primeiramente se inscrever no canal. Essa aqui é a live do jogo, tá? Pré, o jogo e o pós-jogo. E aí a coletiva do São Paulo está no finalzinho aqui, cerca de 4 horas e 49. Começa a coletiva do São Paulo, 4 horas e 50, vai, de transmissão. Pouca transmissão, né? Por isso que eu falo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, né? A galera que gera o conteúdo para vocês. Então a gente sempre tenta deixar uma moral, mas se você quiser só ver a coletiva, que até porque acompanhar quase mais de 5 horas de live é complicado, né? De transmissão é complicado, mas lá no final tá a coletiva do Sampaoli, tá? Então vamos embora. Eu já tô falando muito, vamos ouvir o professor Sampaoli. Sua direita. Aproveitar que é um tema que não tem como fugir, se você quiser matar logo ele, queria perguntar a você a tua opinião sobre o episódio do último fim de semana, tanto a atitude do Pablo quanto a do Pedro, e a gente depois começa a falar do jogo. Obrigado. No, yo ya me expresé públicamente sobre un hecho puntual de dos personas, mas lo de Pablo fue lamentable y él tuvo que dejar el club y siempre que yo tengo que decir o hablar con las personas o mi gente, con mis compañeros de trabajo, los falo de puerta adentro. Entonces el tema ya está resuelto, no tengo más nada que hablar sobre eso. Bom, esse aqui é aquele trecho que a gente leu, né, no artigo do GE, que ele fala que foi resolvido tal, uma atitude lamentável do Pablo. Ainda bem que ele falou, né? Ele não falou muito porque quando houve uma publicação do Sampaoli, uma manifestação do Sampaoli após o episódio, ele passou um panão geral, né? Ele passou um panão geral, pegou até mal, né? Diz que, né? E aí a gente não tá lá dentro, a gente não sabe, mas diz que pegou muito mal internamente, né? O que o Sampaoli falou após o episódio, né? E aí depois veio notícia de que ele conversou com os jogadores, aí ele já foi mais incisivo, falou que, né, que aquilo lá não pode acontecer, aí ele foi um pouquinho mais firme, né? Mas na publicação imediatamente após a confusão, ele passou um panaço, né? Ele passou um panaço. E agora
Diz que foi lamentável. Acho que também não tem que. Ele deve ter se prejudicado muito, porque é um cara da confiança dele. Não vai detonar o cara também. Ele cometeu um negócio lamentável, sim, ele pagou com a demissão. Mas não vai deixar de ser amigo do cara, né? Então, também não vai detonar o cara, mas acho que usou a palavra correta, assim, foi uma atitude lamentável, né? Del juego, me preguntó también. Tá. Tudo bem, São Paulo? Guilherme Xavier, aqui da Trivela, boa noite. Hoje você já não teve o Léo Pereira e o Felipe Luiz por conta de incômodos musculares e ao fim do jogo eu percebi que muitos jogadores caíram no chão com cansaço. Você acha que para o jogo contra o Cuiabá, com uma preparação tão pequena e de 2 dias de treino, você pode poupar alguns titulares pensando no jogo contra o Olímpia na volta? No, no, hay que evaluar la gente que terminó mal y que no va a llegar 100% al juego de vuelta en Paraguay, mas las que estén bien van a jugar. Nosotros le damos mucha importancia al juego de domingo en un lugar difícil. Cuiabá es un time que está muy bien hoy, muy buen time. Entonces hay que prepararse para ese juego. Não sei o que ele vai fazer, né? Ele foi enigmático. Ele só falou assim: as pessoas, os jogadores que mostraram cansaço ao final desse jogo vão ter que ser avaliados. E muito provavelmente não vão chegar bem. Não vão chegar bem no jogo no próximo jogo, o jogo da volta contra o Olímpia. Bem, eu acho que não vai chegar a 100%, né? Então ele falou, precisamos avaliar. Porque a gente vai encarar o Cuiabá, é um adversário difícil, está vivendo um grande momento a equipe do Cuiabá, né? Está vivendo um baita momento, o Davidson, um momento iluminado. Mas não me pareceu que ele vai poupar não, cara. Não me pareceu que ele vai poupar não. O grande problema, e o São Paulo ele não é um cara que poupa mesmo, ele não tem muito essa pegada não. Ele mexe no time. Ele mexe no time, ele mexe muito. Você fala assim, o São Paulo ele tem um time titular? Não, não tem. Ele mexe muito, né? Isso é comum no time do São Paulo e tem sido comum no Flamengo do São Paulo também. Mas a minha preocupação é o desgaste, né? Porque ir para Cuiabá é uma viagem desgastante. Não adianta falar que não é. É uma viagem desgastante. Fisicamente e mentalmente, né? Para você chegar lá, faz o jogo, aí depois vai ter o jogo da volta contra o Olímpia, só que vai ser no Paraguai, não vai ser nem no Brasil, né? Então é mais um desgaste. Isso são pontos que vão somando. São coisas que vão somando. E o Flamengo, a última grande atuação foi contra o Grêmio. Já fazia o quê? Já passou o jogo contra o Galo, agora esse primeiro jogo contra o Olímpia. A chance do Flamengo fazer uma partida, não estou falando que não vai vencer, mas a chance do Flamengo fazer uma partida bem diferente daquela do Flamengo, do Grêmio contra o Cuiabá, a chance é grande, pelo desgaste. Pode até vencer. Esse time é encardido, né? É como o Botafogo, esse time é enjoado. Eles vão lá e vencem. Estão vencendo mesmo não jogando tão bem. Porque tem jogadores para isso, porque contrataram para isso. Porque tem um baita elenco para isso. Agora, o problema é assim, você vai para Cuiabá, faz um jogo meia boca, mais um desgaste. E aí você vai para o Paraguai. É mais um desgaste. Eu acho que esse é o problema. Esse é o problema da gestão de energia. Da gestão de energia do elenco. Porque são caras decisivos? É óbvio que são, mas quando você vai somando esse monte de coisa no aspecto psicológico, cara, isso vai gerando desgaste mental que isso te cobra uma hora. Então, esse que é a coisa. Esse que, assim, que é a coisa que eu fico assim, pô, será que é a melhor escolha fazer isso? Ele, obviamente, que sabe, né? E, obviamente, que sabe o limite de cada um. E ele cobra muito, aparentemente, né? Mas vamos ver, né? Assim, eu só fico preocupado com isso. Eu não sei o quanto que isso vai pesar, porque eu acabei de falar do São Paulo, né? Eu acho que o que tá pegando no São Paulo do Dorival hoje é essa sequência. É esse desgaste, essa loucura de jogos. Que ele, obviamente, queria dedicar atenção a todas as competições. E quando o São Paulo estava até tendo um pouco de... dava para manejar melhor. E todo mundo também estava jogando mais competições. O São Paulo estava bem.
Mas na hora que você se vê nessa loucura, nessa sequência de jogos, mistura Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, o Flamengo é a mesma coisa. Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, isso vai se repetindo, cara, o desgaste vai só se somando, né? E às vezes não é nem o desgaste físico, como eu falei, é o desgaste psicológico. E isso influencia no rendimento dos atletas dentro de campo, de tomar a melhor decisão, de executar a melhor finalização. Vamos ver, cara, vamos ver qual que vai ser a escolha. Não dá pra saber, né? Mas como eu falei, assim, pelo discurso dele, me pareceu que não vai ter muito dessa de poupar, não, tá? Duda Carvalho, da Versus Esporte. Eu queria te perguntar, Sampaoli, o Flamengo tem decidido muito seus jogos fora de casa e queria saber como manter esse psicológico para poder decidir na casa do adversário na próxima semana. Obrigada. Desde que yo asumí aquí, todas las definiciones fueron fuera de casa. O Grupo tuvo grandeza para definirla. Inclusive la primera semifinal de la Copa do Brasil no Gremio. Entonces estoy confiante de Grupo porque tiene mucha experiencia y mucha jerarquía para enfrentar essas situações. Eu acho que o jogo de volta no Paraguai vai ser extremamente difícil, mas estou muito confiante. Aqui, É um time muito decisivo, né? Isso é negável. É um time muito decisivo. E ele cita até o jogo do Grêmio, né? Foi fora de casa. E realmente isso tem que ser exaltado, né? É um baita feito, né? É um baita feito. Eu não tô nem questionando a questão do jogo ser no Paraguai. Para mim, o Olímpia não há nível de, assim, não tem nível de futebol para bater de frente com o Flamengo. Não tem. Não tem como. Esse jogo, para mim, mostrou que é um time que não dá para bater de frente com o Flamengo. O problema, eu volto a repetir, é a gestão de energia, né? Para você chegar até esse próximo jogo. É assim, é o caminho que vai ser percorrido. Ó. Vamos só pegar aqui, ó. Deixa eu pegar em outra página aqui. Vamos voltar pro site do GE, vai. Vamos lá. Ó. Quinta-feira. Flamengo jogou na quinta-feira, tá? O jogo do Campeonato Brasileiro vai ser no domingo, contra o Cuiabá, fora de casa. Vamos avançar aqui, ó. Terça-feira, como é que tá? Não é na terça. Vamos ver quarta-feira como é que tá. É na quarta-feira. Já não vai ser na quinta, é um dia a menos. Ah, não. Isso aqui é sub-17, gente. Cara, foi mal. Eu olhando internacional, não. Então vai ser na quinta-feira. Então eu cometi o gafe aqui ao vivo, né? Ao vivo não. Ainda bem que é gravado, mas eu não vou cortar nada. Não vou cortar nada. É na quinta-feira. Então você vê, o caminho é primeiro Cuiabá e depois Paraguai. E agora sim, pô, jogou agora. Tá no Rio de Janeiro, beleza. Não teve esse desgaste, pelo menos. Só que aí vai para Cuiabá. E aí depois de Cuiabá, o que vai fazer? Vai voltar pro Rio? Aí você volta pro Rio, então. Que é uma viagem que é longa, né? É longa, é algumas horas. Volta pro Rio. Tem trajeto de aeroporto de volta pro Ninho do Urubu. E o caramba, cada um vai para sua casa e tal. Se reapresenta, viaja pro Paraguai. Mais longa. Viagem mais longa. Mais do que ir para Cuiabá. Cara, por isso que eu tô falando, cara. Esse tempo que você fica em conexões, viajando para um lugar para outro, porque não é. Passa a impressão assim, muita gente só conta o tempo de voo, né? Ah, não, viajar para Cuiabá é tranquilo. É algumas horas. Quanto que é do Rio para Cuiabá? É 2 horas, sei lá, é alguma coisa. Um pouquinho mais de 2 horas. Cara, mas não é só isso, né? Você vai para o aeroporto, óbvio que o time tenta otimizar, mas você vai para o aeroporto, tem o tempo de espera lá, né? Que é absolutamente normal, todo mundo espera, né? Isso é absolutamente normal. E aí você vai voltar para o Rio, mesma coisa. Chega mais cedo no aeroporto, tem que esperar o voo sair, entra no avião, chega, tem que desembarcar, tem o tempo do desembarque, que é um desembarque que é privilegiado, mas ainda assim que te consome tempo. Pega o transporte, vai de volta pro Ninho do Urubu. Eu não sei nem a logística, né, exata, mas é muito mais do que só o tempo de voo. Pro Paraguai, vai enfrentar o Olímpia, é a mesma coisa. Você vai até lá, tem todos esses... e aí é pior, né? Paraguai ainda é pior, porque é um voo internacional. Então, por mais que eles tentem se programar, o tempo adicional de viagem ele vai te custando.
isso vai te consumindo mentalmente, né? Não tem jeito, cara. Você pode estar empolgado, cara, que tô empolgadaço para fazer esse jogo. Mas isso vai te custando, isso vai te consumindo energia mentalmente, né? É isso que é o ponto. Eu não acho que é a nível de comparação do Flamengo com o Olímpia, mas o que preocupa é essa gestão de energia até chegar nesse jogo da volta, né? Boa noite, Patrick Cohen. Pergunta para o Matheus. São Paulo falou um pouquinho do que esperar. E aqui na coletiva do Olímpia, eles estavam considerando até um bom resultado para decidir fora, dentro de casa, o Flamengo decidir fora. Eu queria saber, por parte de 2 jogadores, como é que vocês vão para o Defensores del Chaco, como vocês pretendem se preparar para essa partida muito importante na temporada do Flamengo. Obrigado. Sabemos que foi uma partida muito difícil, mas temos uma vantagem. Temos uma semana para trabalhar bem, para estudar bem e ir para o Paraguai para conseguir essa classificação. Professor, boa noite. Bruno Vilafranca, da S1 Live. A gente sabe que o Flamengo tem um modelo de jogo onde tenta fazer sempre a superioridade numérica, tenta jogar dentro do campo do adversário, e hoje o Olímpia veio aqui nitidamente para se defender, tentar jogar por uma bola e surpreender. Jogando fora, sabendo que o Olímpia agora precisa de gols, o 0-0 dá a classificação ao Flamengo. Você espera uma atitude diferente deles para mudar a postura do Flamengo no jogo da volta? E para o Matheus. Matheus, parabéns pela vitória também. Você entrou no momento que o Santos não estava bem, né? Assumiu a titularidade e tomou conta. Hoje você é uma realidade, é o goleiro titular do Flamengo. Com a chegada do Rossi, muito se pensou, essa concorrência vai aumentar, pode ser que, como ele é um jogador jovem, está iniciando ainda essa longa trajetória, que você pudesse tremer por conta do retrovisor. E isso não tem acontecido. Como é que tem sido isso para você? Por você agora ser uma realidade, goleiro titular do Flamengo. Obrigado. Eles me ajudam muito, os dois. Para mim tem sido uma baita experiência trabalhar e aprender com os dois. Pergunto todos os dias e graças a Deus tenho me ensinado e trabalhado e tendo no campo aproveitado a minha oportunidade. Bom, só para falar rapidinho do que o Matheus Cunha falou, né? Legal ele falar isso porque, obviamente, que concorrência tem, né? E obviamente que todo mundo quer jogar. Mas é que ele citar esse fator, né, de converso com eles me passam muita coisa, eu pergunto. Mostra que o time tá jogando junto. Todo mundo quer jogar, isso não é segredo para ninguém, né? Todo mundo quer entrar em campo. Mas eles estão pensando pelo menos pelo que falou o Matheus Cunha, tá? Eles estão pensando no melhor do Flamengo. E quem tá vivendo o melhor momento, de fato, é ele. Não tem o que questionar. Ele tá fazendo desde que ele assumiu a titularidade, cara, ele não cometeu nenhuma grande gafe. Cometeu uma gafezinha ou outra, acontece, é normal com todo goleiro, né, gente? Mas é um goleiro seguro. Um goleiro seguro. Ele não dá muita chance pro azar, não. Ele faz o que tem que fazer. E, cara, em momentos, em jogos complicados, ele foi decisivo. Né? Ele foi decisivo. Yo acho que el juego de vuelta será un juego directo. Ellos van a jugar 4-2-4, lanzando bola todo el tiempo y jugando a segunda bola, intentando someternos de esa verticalidad, allá empujándonos. Tenemos que ser muy inteligentes y tener la capacidad y la fortaleza de poder jugar y tener el control de juego que tuvimos hoy. Si nos hundimos mucho allá, y eso sería fatal para Flamengo porque jugaríamos a lo que ellos pretenden y mejor hacen. Entonces, sinceramente, Flamengo tiene que jugar y tiene que ser paciente y encontrar los espacios que hoy no tiene, porque Olimpia redujo mucho y bueno, el segundo tiempo tive que hacer una modificación estructural en la posición de Bruno Henrique. Eso generó que montásemos ese gol, pudimos hacer un gol más, tuvimos mucho control, deberíamos haber tenido mayores situaciones desde ese control. Otimi tiene que mejorar cuando suceden este tipo de juegos porque los tiene que resolver com maior contundência. Que ele faz uma crítica, eu acho que é uma crítica também a ele, né? Ele fala o time, mas ele faz parte, que o time tem que solucionar o jogo mais rápido em situações como essa. E de fato, né? E ele até já sabe como é que vai ser o jogo. Ele já sabe como vai ser o jogo. Falou, pô, vai ser muita bola
de transição, vão lançar muita bola na área e a gente tem que estar preparado para isso. Então ele já sabe já até imagina como vai jogar o Olímpia. Então até por imaginar como vai jogar o Olímpia, que aí eu acho que ele tem que, eu espero ver mais do Flamengo. Eu acho que eu espero ver o Flamengo ganhar até por mais de um gol do Olímpia, porque ele tá tendo esse tempo. Pouco, mas ele tá tendo esse tempo de, ó, vamos pensar numa estratégia, a estratégia é essa, conversar com os jogadores, no pouquíssimo tempo que tem para treinar, preparar alguma coisa e chegar lá pronto para esse jogo, sabendo sabendo exatamente como o adversário vai se comportar, e eu acho que é assim mesmo. Vai se defender muito e ficar apostando numa transição. Vai deixar o Flamengo ter a bola e quando roubar tem que ter essa velocidade, ter essa verticalidade para eventualmente buscar um gol. E quando tem a bola, se o Flamengo deixar espaço, os caras vão ficar fazendo chuveirinho. Essa é uma estratégia muito clara, né? Um bate-rebate para ver se acontece alguma coisa, né? Ali no calor do jogo, mais pro final do segundo tempo, quando tá incendiando. Então eu concordo com ele. Sim, você precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade, de calma para definir momentos como esse, onde você controla o jogo, mas nada acontece, né? Demora muito para alguma coisa acontecer e às vezes, assim, ele tem, não digo que ele tenha sorte, mas ele tem a felicidade de ter jogadores decisivos no Flamengo. Jogadores que não se escondem, que simplesmente não se apagam, né? Quando o jogo vai ficando tenso, cara, assim, tem uns caras que quando o jogo vai ficando tenso, eles só crescem. É o caso do Gabigol, é o caso do Bruno Henrique, é o caso do Arrascaeta. São atletas que quando a pressão vai ficando, a panela de pressão vai pegando mais pressão, é onde eles jogam mais, né? É impressionante. Então ele tem essa felicidade de contar com esse tipo de atleta. Mas ao mesmo tempo que eles crescem, também eles aumentam a contundência, né, das ações, mas aumenta a margem de erro aumenta também, né? A ousadia ela vem acompanhada de uma margem de erro maior. Então acho que tem essa coisa também e é o trabalho para ele, né? Os jogadores jogam, mas quem arma o time é ele, né? Vamos só para mais uma e a gente finaliza. Sampaoli, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil, Matheus, né? Mas primeiro, Sampaoli, eu queria que, não tem como a gente fugir desse tema, né? Sobre o que aconteceu em relação ao Pedro, eu queria saber se você conversou, teve uma conversa diretamente com o Pedro depois do episódio, e como é que estão os planos em relação a ele no próximo final de semana, a partida contra o Cuiabá. O Gabi está suspenso, o Pedro vai ficar à disposição, você conta com ele para o jogo de domingo. E, Matheus, muito se fala, né, que você já parece um goleiro muito experiente, apesar da sua idade. Os momentos que você tem que dar mais uma acalmada no jogo, você para. E muita gente já brincou, é o filho do Diego Alves. Queria saber como é que você vê essa brincadeira e se já chegou a conversar com o Diego Alves. Já conversei com o Diego, a gente conversa direto. Tive o privilégio de trabalhar 2 anos com ele e aprender muito com ele. Eu sou um cara que observo muito e aprendo observando. E vendo o Diego no campo, ele tinha essas técnicas táticas dele aí e pude aprender. Cita aí o Diego Alves, né? Não tem muito o que falar, né? Grande personagem, foi muito importante em vários momentos no Flamengo, mas antes da sua saída já estava numa descendência, né? Mas é um cara experiente que, como diz o Matheus Cunha, ele aprendeu bastante com o cara, né? Siempre falo la misma cosa. Por ahí a lo mejor soy un poco repetitivo. Todas las personas que trabajan conmigo en Flamengo, gerente, cocinero, ropeiro, son mi gente. Pedro es mi gente. Yo tengo que proteger y tengo que intentar que él, que toda relación y toda situación que yo tengo con él se tiene que, como falei antes, arreglar de puerta para adentro. Yo jamás falaría de un jugador, de mi jugador, nunca. Entonces, el tema porque Pedro no estuvo hoy, porque el club determinó una sanción, a mañana ya será parte de nos y si está en condiciones podrá ser, bajo mi decisión, parte o no del juego. Aí, bom, vamos lá. Foi perguntado de novo, né? Se ele falou com o Pedro. E ele já tinha dito, né? Que já tinha falado tal. E ele ressalta mais uma vez esse fator, né? De que o Pedro, todo mundo que trabalha comigo, gerente, cozinheiro, né, roupeiro, são a minha gente, né? E o Pedro é minha gente. O Pedro é minha gente. Acho importante a gente falar isso.
Porque mostra que ele não exclui o jogador dos seus planos, né? Apesar de tudo, apesar de ter perdido espaço, ele não exclui o jogador dos seus planos. E ele reforça, cara, assim, tudo isso, eu trato isso da porta para dentro. Da porta para dentro. Eu não sei como isso foi tratado. Como eu falei, o São Paulo ele tem essa fama de ser um cara que não tem essa habilidade, né? Não é, ele não, você fala assim, tem treinadores que são paizão, né? São treinadores que são paizão. O São Paulo ele não tem esse perfil e ele nem quer ter esse perfil e eu nem acho que ele deve ter. Eu acho que tem treinadores e treinadores. O São Paulo ele é um treinador mais direto. Ele não é muito de que não sei o que, tem que fazer um carinho. Ele é um cara mais direto. Ele não tem muito essa pegada. E eu acho ok. Só que para algumas situações você tem que saber trabalhar, né? Você tem que ter a famosa resenha, o discurso, a conversa para você não perder um jogador. Que, ainda mais o Pedro. Se é um cara perna de pau, um pé de rato, como diria a craque Neto, aí tudo bem. Tudo bem não, né? Porque é um profissional que você que também faz, que trabalha com você, é sua gente. Agora, o Pedro é um cara muito diferente, né? Então eu não sei como ele vai lidar. Ele disse que conversou, mas eu não sei qual que é a conversa que foi essa, né? Pedrão, segue trabalhando aí. Nem Pedrão, né? São Paulo ele não vai nem falar Pedrão. Pedro, segue trabalhando aí que vai dar tudo certo, tá? E aí pega e vai embora. Essa conversa deve ter sido isso, né? Deve ter sido isso. Deve ter sido uma conversa de no máximo 5 minutos. Não foi uma parada de, foi mal, né? Peço desculpas aí pelo Pablo, que não sei o quê. Ele não vai nem pedir desculpas pelo Pablo, porque não foi ele que cometeu. O São Paulo ele não tem esse perfil, né? Desculpa aí. Não. Ele deve ter chegado, o cara cometeu um erro, já foi mandado embora, tá? Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. Segue trabalhando. E lá na frente a gente vê. Tanto que ele falou, agora ele não jogou porque foi uma escolha do clube. Ele foi punido. No próximo jogo vai ser uma escolha minha. Ele já chamou a responsabilidade. Então, deve ter ocorrido esse discurso. E só nos próximos dias, nos próximos jogos, que a gente vai saber, né? O quanto que, de repente, há um atrito, alguma rusga. Porque para vazar informação do Flamengo é a coisa mais impressionante do mundo, né? É impressionante como vaza informação de dentro do Flamengo, assim com uma facilidade. Cara, é um baita time, é muito bem gerido, mas, cara, como tem gente que também não pensa no clube internamente, né? Tudo bem, foi um caso de agressão, é muito grave, é muito sério, mas, cara, assim, vazou muito rápido, né? Vazou muito rápido. Isso é uma coisa que eu fico impressionado do Flamengo. Não só do Flamengo, eu cito do Flamengo porque é o clube que mais chama atenção, né? Até porque tem grandes jogadores, né? É um dos mais midiáticos. Mas é impressionante como vaza informação fácil, assim, né? Cara, aconteceu, não é nem algumas horas, alguns minutos depois já tá todo mundo sabendo. Então, assim, isso é uma coisa muito séria, eu acho, também. Para eles lidarem internamente, né? Não tem problema vazar informação, mas, tipo, cara, assim, é uma coisa que é imediato, assim, quase imediato, é quase em tempo real. Não tem câmera lá, mas vaza. Tem alguém que fica vazando. Cara, é impressionante, né? É impressionante. Volto a repetir, eu acho que a informação, a transparência, ela é muito melhor do que aquele discurso que a gente ouviu do Abel ontem. Que, não, vocês só vão ficar sabendo o que a gente quer que vocês saibam. Acho que a transparência é muito melhor. Mas, cara, a forma como sai a informação é impressionante, né? Chega até ser... Você fica perplexo. Cara, são pessoas que estão lá trabalhando pelo bem do Flamengo, sabe? Supostamente, né? Estão trabalhando pelo bem do Flamengo. Enfim, tá? Enfim, gente, eu vou finalizar por hoje, tá? Um podcast longo mais uma vez. Peço perdão a você. Se você tá acompanhando, deixa uma moral pra gente. Hoje não tem podcast de Copa, né? Dá um descanso, dá um refresco, mas os jogos vão voltar, hein? As oitavas de final vai começar e à medida que forem acontecendo, a gente volta com o nosso podcast diário com resumo de Copa, tá? É isso. Agora sim, encerro a conta. Muito obrigado, um forte abraço e amanhã nós estamos aí. Tchau.